Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu tomei o meu banho natural de manhã cedo. Vamos ver como é que é o dia. Bom dia, Bruna. Seja muito bem-vinda. Como é que andou aí as corridas? Eu tô mole na corrida, mulher. Tenho que dar uma animada. Voltar a correr 10 quilômetros. Cafezinho aí, ó, em sua homenagem. Não é tão bom quanto o seu não, mas só pra quebrar um galho. Camila Rochas, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, querida. Eu vou falar hoje sobre os 10 mandamentos da terapia. São pilares básicos que a gente pode colocar no nosso dia a dia e através dessa mudança de hábitos a gente consegue realizar aquela transformação que a gente tanto busca. Os 10 mandamentos da terapia, eu vou dar uma prévia aqui para vocês, que eu coloquei um post lá no Instagram, ele explica de forma mais clara. Eu vou aprofundar um pouco, nisso tudo para ficar uma coisa mais bem construída. Os 10 mandamentos são, o primeiro deles é dormir bem. A higiene do sono, uma rotina de sono, fazem com que você tenha maior qualidade de vida. Já foi comprovado cientificamente que a maioria dos transtornos mentais e emocionais vem principalmente de um sono ruim. Essa noite eu medi meu sono, eu consegui 1h30 de sono profundo. Esses reloginhos aqui, ó, essas pulseiras, né? Essa aqui é uma da Mi Band. Tem a da Apple Watch, tem várias outras que fazem essa função. Elas monitoram o seu sono para você saber quanto tempo que você teve de sono mais profundo. Esse é o sono que realmente descansa. Aquele sono mais leve, ele descansa, mas descansa pouco, né? Aquele momento em que você está sonhando e tudo mais. Já o sono profundo é aquela hora que se apaga, né? Fica tudo preto, você não sonha. E a primeira característica para você dormir bem seria determinar um horário para você dormir. Eu tenho um despertador para acordar e tenho um despertador para ir dormir. Qual a vantagem de você fazer esse ciclo de sono? Você melhora também o seu ciclo circadiano, colocando para o seu corpo, todo o seu sistema, um horário para dormir. A próxima alteração de rotina que eu vou fazer na minha vida vai ser a da alimentação, que vai ser também colocar horário. Porque já existem pesquisas também que mostram que você colocar um horário para cada refeição, um horário específico, e colocar um timer também, para você não deixar passar muito tempo, faz com que o seu aparelho digestivo funcione melhor. Porque daí ele funciona sempre na mesma rotina. O nosso corpo é igual uma criança, né? Se a gente cuida dele com rotina, com bons hábitos, ele responde também para você com bons sentimentos, energia, muita energia. Eu só com a mudança do sono eu já estou sentindo muito mais energia. Estou conseguindo ler por mais tempo e eu não estou usando óculos. Estou conseguindo fazer meus trabalhos, minhas lives com muito mais tranquilidade. E vamos lá para a questão da higiene do sono. Umas 2 a 3 horas antes de você dormir, é importante que você não tome nenhum estimulante, como cafezinho, como um achocolatado, porque também tem cafeína. E se você gosta de malhar também, é bom você tomar o seu termogênico antes. Ah, Wander, mas eu durmo muito bem, eu consigo deitar depois que eu chego da academia e apago. Tá, mas e o seu sono? Será que você vai conseguir alcançar aquele sono mais profundo? Dificilmente você vai conseguir. Por isso que é importante a gente não tomar estimulantes. Quando você acordar, toma estimulante, toma banho frio, tudo que for fazer o seu corpo acordar, disparar noradrenalina, qualquer coisa que te estimule, até mesmo cortisol. Já quando você vai dormir, é o contrário, é o oposto total. Você vai ter que usar tudo aquilo que te faça relaxar, ficar tranquilão, ficar de boa na lagoa. E deixa eu ver o que é mais de hábito do sono. Bom, é basicamente isso. Você estabelecer um horário para acordar, um horário para dormir, ter essa higiene. Ah, questão do escuro, né? As luzes também interferem muito. Se você usar muita luz azul, muita tela na hora de dormir, você também vai afetar a sua profundidade ali do sono. Então, o ideal é que você fique num ambiente completamente escuro e pelo menos 1 hora antes de você dormir, você desligue todas as telas. É imprescindível. Porque aí você vai conseguir chegar num pico de melatonina. Com esse pico de melatonina, o seu sono vai ser muito mais profundo. Bom, vamos para o próximo pilar, senão não vai dar para falar todos. Coma com consciência e disciplina. A gente está na época do mindfulness, né? Que é o quê? Aquela questão da meditação, da gratidão, de você apreciar as coisas. Esses dias eu estava assistindo uma live do J Podcast, que é o Joel J, e ele estava com o Dudu Rabino.
E aí ele deu uma colocação muito interessante sobre o que é estar presente na questão das coisas, né? Ele diz que Deus fez todo o universo através do seu verbo e que ali ele colocou também parte da sua alma. Então, quando a gente toma até mesmo um simples cafezinho, eles agradecem, né? Tipo, obrigado, sou grato por estar tomando esse café, por estar me relacionando com o café. E aí ele fala que a gente se relaciona não só com as pessoas, mas também com as coisas. Porque esse café ele vai entrar no meu organismo e algumas dessas moléculas vão ser absorvidas e vão servir para constituir quem eu sou. Vão se transformar em moléculas do meu corpo. E aí ele fala, a gente não pode usar as coisas assim como não pode usar as pessoas. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a me relacionar com tudo. Eu tenho uma questão de desapego que eu acho bem interessante. Ontem eu até refleti sobre isso na hora. Eu estava com o meu computador e aí ele estava um pouco detonado. Eu falei, pô, vou colocar uma película aqui. Porque na hora que eu for vender ele, eu quero que ele esteja em bom estado para a próxima pessoa que vai usar. Aí eu falei, caramba, que legal isso. É um pensamento ao mesmo tempo que é ecológico, porque se outra pessoa vai usar, de repente aquela pessoa que vai usar, ela vai comprar de mim por um preço um pouco melhor. E é uma coisa que de repente às vezes a gente joga até no lixo, né? E é uma coisa que é tóxica pro meio ambiente. Então eu compro, uso, depois eu passo para frente e compro um melhor. Então isso é bom para mim, porque eu sempre estou com um bem material de maior qualidade, desapegado, porque eu não tenho esse apego com os bens materiais, porque eu acredito que eu vou ter ainda um melhor, que vai atender melhor as minhas necessidades. E aí, essa questão de comer com consciência e disciplina tá nisso também, de quando eu tô comendo, eu estar presente ali, fazendo mesmo um mindfulness, né? Tipo, ó, tô saboreando a comida. E aí você percebe que você aproveita melhor o alimento. Os nutricionistas falam, né? Os dentistas também. Mastigue mais tempo os alimentos. Se você está assistindo uma televisão, ou até mesmo conversando, fazendo alguma outra atividade que absorva muito a sua atenção, é provável que você não consiga ter toda essa atenção plena naquele momento. E aí você vai comer rápido aquela comida que você só engoliu, comeu igual um peixe, e não teve nenhum tipo de reflexão ou de gratidão pelo alimento que você está tendo ali. Outra coisa também que a gente pode refletir é que a gente come umas comidas tão gostosas, enquanto tem muita gente por aí que tá passando fome, né? Gostaria de ter a pior das nossas comidas e não tem. E aí, aquele momento, realmente exercitar um pouco de gratidão nessas coisas simples fazem com que a gente consiga alcançar mais gratidão, um patamar mais positivo também nas coisas maiores. Quando é muito interessante, Bruno, essa questão de se relacionar não só com as pessoas, mas também com aquilo que nos rodeia, né? Até mesmo os bens materiais. Eu não possuo meus bens materiais, eu me relaciono com eles. É interessante também de pensar assim quando a gente percebe que uma pessoa falece, né? A pessoa faleceu e as coisas dela ficaram. E aí você vê aquela casa, os sapatos, as roupas. É muito estranho isso. E aí você percebe, ela se relacionou com aquelas roupas. Ela se relacionou com aqueles sapatos. Aqueles sapatos nunca foram realmente dela. Talvez ela tenha até um pouco sido dos sapatos, porque eles que protegiam, né? De não pisar em coisas que poderiam machucar, de cobrir do frio, de vestir para os seus ocasiões especiais, as suas celebrações, as suas cerimônias. E isso é muito interessante, a gente ter esse relacionamento com as coisas. Isso eu aprendi lá com o Dudu Rabino no podcast e eu acho que eu vou levar para a minha vida. Eu achei incrível essa questão da gente se relacionar com as coisas e com as pessoas principalmente, né? O terceiro mandamento que eu coloquei lá dos mandamentos da terapia seria o pé na bunda de relacionamentos tóxicos. Sabe aquele relacionamento pesado que você sente que é pesado pra você e que não te engrandece em nada? Que pelo contrário até mesmo te atrasa. Muitas vezes você tá num relacionamento em que você não se sente bem, em que você tenta fazer as coisas e aquilo te puxa pra baixo. É algo muito desagradável e esse tipo de relacionamento ele não tende a melhorar. Aí você fica preso na arapuca de acreditar que aquele relacionamento vai melhorar. Ah, esse relacionamento vai melhorar. E quando eu falo de relacionamento, eu não tô falando só de cônjuge, só de namorado, namorada, de esposo, de esposa, não. Eu tô falando também daqueles relacionamentos de amigos, aqueles relacionamentos de parentes. Eu tô falando daqueles relacionamentos até de pais e mães e filhos. E é muito absurdo quando você percebe que uma pessoa está presa numa relação tóxica. E o pior de tudo é que a relação tóxica muitas vezes ela é magnética. Ela te atrai para perto dela.
Você tenta sair e ela te prende. Parece um relacionamento tóxico. Parece que você está se relacionando com um polvo cheio de tentáculos. Sabe aquele polvo cheio de tentáculos? Um relacionamento tóxico é isso. É um polvo cheio de tentáculos se agarrando em você de todas as formas possíveis. Quando você tira um tentáculo, já tem outra, a pessoa sabe tudo sobre você. A pessoa entende como você pensa, como você funciona. E é muito difícil ter recursos suficientes. Eu recomendo, se você está num relacionamento tóxico, não tenta sair disso sozinho. Procura ajuda, porque aí fica mais fácil. Porque a gente consegue visualizar outras possibilidades quando a gente consegue ter outras visões. Se a gente fica preso só na nossa visão dentro de um relacionamento tóxico, a gente tem muitos ganhos secundários, como eu vejo muito exemplo daquela moça encalhada, a famosa encalhada, ou dedo podre, né? Que sonha a vida inteira em ter um relacionamento. E aí, digamos que chega quem? O príncipe encantado é um relacionamento tóxico, de repente, né? Isso serve para todo tipo de relacionamento, tá? Não só esse exemplo que eu tô dando. E aí, a pessoa sonhou com aquele relacionamento a vida inteira. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. A pessoa sonhou com aquele relacionamento a vida inteira e de repente chega aquele relacionamento para ela. Às vezes não é um relacionamento bom. No entanto, ela sonhou tanto com aquele momento que ela acaba se prendendo na ilusão de estar pertencendo a um relacionamento que talvez não seja feliz, não seja um relacionamento totalmente doloroso, onde a pessoa só se doa o tempo inteiro e nunca recebe nada em troca, e mesmo assim ela fica. Por que a pessoa se ancora em um relacionamento desse tipo? É difícil para quem está de fora compreender. Parece loucura, mas é uma coisa que é pegajosa. Esse relacionamento ali acaba sendo pegajoso até mesmo pela expectativa de tantos anos ali só que a pessoa passou. E ela acredita, bom, tá ruim aqui agora, mas estava pior aquele tempo todo. E aí ela acaba se contentando com um relacionamento que é uma merda, que é uma jossa, e fica naquilo dali, sem perceber que existe outra possibilidade de dar um pé na bunda daquela pessoa tóxica e viver uma vida realmente plena, feliz e cheia de solitude, né? Que é a atitude de estar só, mesmo que você esteja só com a sua companhia. E estar com a própria companhia é uma coisa maravilhosa. Se você conseguir olhar pela perspectiva mais correta, pela melhor perspectiva, fica mais fácil. Agora, se você tiver um viés mais negativo, dificilmente vai haver essa graça de ficar sozinho. Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem quando eu estou sozinho. Eu pratico corrida, né? E às vezes que eu tentei fazer minha corrida com alguém, não foi tão divertido. Porque quando eu faço uma corrida sozinho, eu posso colocar um livro para eu ouvir, eu posso me concentrar melhor na minha respiração, eu posso apreciar mais a natureza que está à minha volta e me conectar também com aquela natureza. E já quando eu estou com outra pessoa, tem a conversa, que às vezes é legal. Para me relacionar, eu prefiro uma aula de dança, uma coisa onde tenha mais pessoas ali. E eu estou indo lá não só para dançar, eu estou indo lá com foco também de ter um relacionamento coletivo. E isso é bacana. Mas para fazer algumas atividades como respiração, meditação, às vezes eu prefiro sozinho, mas é uma questão pessoal minha. Cada pessoa vai ter o seu. O quarto mandamento da terapia seria observar os seus pensamentos automáticos. Por que a gente precisa observar os nossos pensamentos automáticos? Pensamentos automáticos são pensamentos intrusos, como aquela vozinha que a gente escuta dentro da nossa cabeça, ou daquela sensação que faz com que a gente se projete a uma decisão ou se retraia. Essa vozinha, esses pensamentos, eles vêm das nossas emoções, daquilo que a gente sente que é bom ou que é ruim, que a gente passou e superou ou que a gente passou e não superou. Se eu venci um obstáculo, uma parte muito difícil da minha vida, eu acabo tendo aquela motivação ali guardada dentro de mim como um combustível para chegar mais longe. No entanto, se eu tenho um trauma, alguma coisa que foi muito difícil que eu ainda não superei, acontece o contrário. O meu combustível acaba e por mais que eu tente, por mais que eu tenha boas estratégias, aquilo parece não dar certo. Por isso que é importante na terapia a gente ressignificar aqueles momentos que foram de grande estresse. Como assim um momento de grande estresse? Todo tipo de emoção negativa relacionada, por exemplo, à vergonha. Eu senti muita vergonha na escola porque meus coleguinhas não se encaixavam comigo, eu sempre era excluído. Outra coisa. Bom dia, Silvie Cleide, seja bem-vinda.
Ou então eu levei uma bolada na cara na infância. Outra coisa, a gente pensa que traumas só acontecem na infância, negativo, tá? Acontece também na vida adulta. Você tem um chefe que te humilha. Olha, quem nunca teve, né? Eu já tive. E eu era meio brabo. E aí você tem aquele chefe que quer te humilhar. E aí você fica com aquela mágoa. Por quê? Porque você queria xingar ele, você queria bater nele, você queria fazer alguma coisa. Mas, no entanto, você não pode, então você ainda fica com aquele desejo reprimido. E aí você vai reprimindo, engolindo aquele desejo de meter a mão, dar um pescotapa naquele abençoado, naquela abençoada, e você não pode. E você fica com aquele desejo de dar um pescotapa lá, bem bonito, assim, de pedala Robinho, e não pode. Você queria mandar o cara ir para aquele lugar maravilhoso e não pode. E aí aquilo fica preso dentro de você. E as humilhações são as mais tremendas, né, que existem no mundo corporativo. Então, traumas são isso, são feridas na alma, né? Quando a gente fala de alma, a gente está falando da mente, que é o software do ser humano, tá? Psy vem de alma. No entanto, a gente sabe que o que chamavam antigamente de alma seria a nossa mente, onde estão nossos pensamentos, onde a gente consegue perceber os nossos sentimentos. Às vezes as pessoas falam, né? Eu sinto algo aqui no meu peito quando eu penso em sentimentos. Sinto nos meus braços, nas minhas pernas, na minha barriga. Tô ansioso, tô nervoso, eu sinto aqui na barriga. Tô angustiado ou tô muito feliz, eu sinto aqui no meu peito. Tô com clareza nas ideias e nos pensamentos, eu sinto aqui na minha mente. É muito estranho quando eu ouvi essa expressão a primeira vez. Onde é que você sente essa sensação? Aí a pessoa virou pra mim e falou, nossa, eu sinto na minha mente. Eu achei muito legal. Porque cada pessoa tem uma forma de perceber o mundo através do seu mapa. E são muitas formas diferentes, isso é incrível. Então, observar os seus pensamentos automáticos automaticamente é mergulhar nas suas emoções. Essa noite eu tive muitos sonhos, né? Eu já fiz as interpretações. Eu sonhei que estava voando, eu sonhei que eu estava numa aula de dança, numa escola, e eram todos adultos. E aí, de repente, eu começava a voar. E foi um sonho maravilhoso. Eu fui vendo as interpretações. O que são os sonhos? Nada mais são do que a interpretação daquilo que a gente sente sendo interpretado pelo nosso inconsciente. O nosso inconsciente é como se fosse um computador quântico que a gente carrega para toda a vida. Ele serve para resolver problemas, cuidar da nossa segurança. Ele serve para muitas coisas. O que eu mais gosto de usar o meu inconsciente é para resolver problemas. Quando eu tenho um problemão, uma coisa difícil de elaborar, eu jogo essa sugestão para o meu inconsciente. Amanhã de manhã eu vou acordar com a solução para este problema. E na maioria das vezes é batata. Eu realmente acordo com a solução, ou então eu persisto mais alguns dias e acontece. Então, nosso inconsciente são milhões de processos que acontecem automaticamente e é tão rápido que a gente não consegue perceber. Por isso que existe essa metáfora de que é como se fosse aquela metáfora do iceberg. Aqui em cima no topo eu tenho os meus pensamentos críticos, né? O que eu decido, quero ir no shopping ou quero ir fazer uma caminhada no parque. Isso é uma decisão lógica. Quero fulana ou quero beltrana. São decisões lógicas. E já o que está mais aqui abaixo no nosso inconsciente são aqueles processos, milhões de processos que a gente não consegue realmente perceber. Inclusive aqueles processos mais antigos, já que o nosso inconsciente não consegue entender o que é presente, passado e futuro. Se acontecer um trauma lá no meu passado, automaticamente o meu inconsciente fica tentando resolver aquele problema que já não existe mais. E uma das motivações para a terapia é justamente fazer com esse corte, né? Mostrar para o meu inconsciente que aquilo lá não é mais um problema, que aquilo lá não está mais acontecendo. Como que a gente faz isso? Através de metáforas de ressignificação. Na hipnose, eu considero hoje a hipnose como uma das ferramentas mais claras e diretivas para ressignificar eventos estressores. Por quê? Algumas terapias são muito boas em descobrir o que aconteceu de fato, que gerou aquela crença limitante, que gerou aquele processo automático que está sugando ali a sua energia, que o seu inconsciente está tentando resolver aquilo lá, que não existe mais. Mas, no entanto, para ressignificar mesmo, eu vejo até muitos outros profissionais de outras áreas, né, psicólogos, psiquiatras, usando mesmo a hipnose. Teve até uma cliente que chegou para mim e falou assim, Wander, a psicóloga falou para eu fechar os olhos
e para eu imaginar uma época lá da minha vida. Isso é hipnose? Foi num podcast, eu acho, que a pessoa me perguntou. E eu falei, com certeza. Nas igrejas também estão usando muito a questão da hipnose para que a pessoa tenha aquele contato mais profundo com a sua fé. E eu acho isso super válido. Mas, no entanto, tudo que você faz oculto vai contra as regras de Deus. Eu acho que não seria nada mal você chegar para a pessoa e falar: eu posso fazer um processo de hipnose com você? Eu acredito que seria muito interessante. Eu já estou mudando um pouco essa questão do meu brand, que eu coloquei Vander Hipnose, né? Mas hoje em dia eu estou usando mais essa questão do Vander Lopes. Por quê? Porque eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu uso muita técnica de hipnose, no entanto, eu não uso só a hipnose. Eu uso técnicas do coach, eu uso técnicas da PNL, eu uso diversas técnicas para conseguir alcançar aquele objetivo dentro da terapia. Todos. Eu não tenho preconceito ou desprezo por nenhuma técnica. Tanto que eu não gosto nem de discutir com meus colegas. Ah, qual técnica, qual abordagem, o que você gosta mais? Não, eu gosto de tudo. Tudo que me levar ao resultado, para mim, é válido. Se me leva ao resultado, é lindo, é maravilhoso. Eu não me importa quem criou. Eu penso nas técnicas como ferramentas em que eu me relaciono e não a pessoa que criou ali. Ah, vou virar fã da pessoa que criou essa técnica. Não. Eu vou aprender com ela e vou usar isso na minha vida para ajudar na transformação dos meus clientes, dos meus pacientes e só. Esse é o fim da ferramenta. E não eu ficar lá fazendo a biografia dos mortos. Se for interessante e for servir para mim também, pode ser válido. Então, observar os seus pensamentos automáticos também vai te dar mais clareza de você perceber de onde vêm esses sentimentos. Talvez você encontre até mesmo o evento causador. Onde que foi que culminou na criação desses eventos. Eu sei que a terapia às vezes parece complicada, mas ela acaba sendo muito mais simples para quem passa pela terapia. Você basicamente vai descobrir quais foram os momentos que te deixaram mais para baixo, que te deixaram envergonhada, ou com raiva, ou frustrado, ou triste. E basicamente esses são os momentos que você ficou mais apegado. Vamos cortar esse cordão umbilical que está te sugando aí e abortar essas ideias, esses pensamentos, deixar que eles se vão para o lugar natural deles, que é no passado, um passado que já não existe mais, a menos que você tenha uma máquina do tempo e possa ir de volta ao passado. Eu prefiro ir de volta ao futuro, né? Fazendo uma referência aqui àquele filme maravilhoso. Então, agora vamos para quinta. 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Tem vários estudos científicos que mostram que a atividade aeróbica faz bem demais para sua mente. Se você faz 30 minutinhos de esteira, ou de caminhada, ou de bicicleta, ou de dança, ou qualquer outro tipo de atividade aeróbica, você vai suar bastante e você vai ter também aquela recompensa de dopamina, oxitocina, noradrenalina e vários outros hormônios que são benéficos para o seu corpo, que fazem com que você sinta mais bem-estar. Se você fizer atividades coletivas, ainda tem a questão do envolvimento social, que o ser humano também é um ser biopsicossocial. E ele precisa de quê? Ele tem a biologia, que a gente tem que cuidar da alimentação, do sono. Ele tem o psicológico, que precisa estar bem. Por exemplo, quando você avalia os seus sentimentos, as suas emoções, no tópico anterior a isso, você está fazendo justamente isso, você está cuidando do seu psicológico. E social por quê? Porque a gente precisa se relacionar para se sentir bem. Eu costumo dar esse exemplo. Na prisão existe uma pena pior ainda do que estar preso, que é o quê? É ser jogado na solitária. Então, o ser humano não foi feito para ficar só. Ele foi feito para ter um convívio social maior. Então, se você puder fazer essa caminhada, 30 minutinhos de caminhada ou de corrida, 3 vezes por semana, você já vai notar uma diferença maravilhosa. Fala, Diego, seja bem-vindo. 30 minutos de caminhada, de exercício aeróbico, 3 vezes por semana, já vão fazer com que você tenha uma capacidade maior, tanto respiratória quanto de resistência. Isso vai te ajudar na vida. Se você fizer isso pela manhã, isso vai se conectar com vários outros tópicos, como a alimentação e o sono. Porque de manhã você tende a acordar mais cansado, mais sonolento.
E aí você vai para uma caminhada, 30 minutos de caminhada, pega um sol. A claridade faz com que o contrário, né? Quando a gente está no escurinho, produz melatonina. Quando a gente está no claro, o que produz? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. E aí, puf, você acorda, você desperta. E aí o seu corpo já sabe que está na hora de começar a chegar ao máximo da alta performance. Portanto, contudo, entretanto, se você fizer isso todos os dias da semana, você também vai ter outros ganhos na sua saúde, como alongamento que você pode estar fazendo, que vai melhorar a sua postura. A sua resistência também acaba melhorando. Então, esse tópico é importantíssimo. O sexto tópico aqui dos mandamentos da terapia é a meditação, oração ou afirmações positivas. Já foi comprovado cientificamente tanto a eficácia da meditação quanto a eficácia da oração e das afirmações. E é interessante que quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, você coloca um aparelho de imagem na cabeça da pessoa e você vai notar vários tipos de ondas diferenciadas. A gente trabalha de uma forma completamente diferente do estado de vigília. As suas ondas cerebrais vão funcionar de uma forma bem diferente e áreas do seu cérebro diferentes também vão estar ali acendendo no exame de imagens. Por quê? Descobriram até um ponto exato de oração. Saiu um estudo agora que mostra um ponto específico que se acende quando a gente está fazendo uma oração. Só de juntar aqui as duas mãos e começar a sua oração, o seu funcionamento cerebral também já é alterado. Então, assim, a ciência não consegue comprovar tudo, mas ela consegue observar muitas coisas. E essa foi uma das coisas que a ciência observou. O uso da meditação. Hoje em dia, a gente chama o mindfulness de a meditação científica, né? Porque ela meio que se apropriou aí da meditação zen budista e das outras e trouxe isso para o nosso ocidente. Hoje as pessoas estão meditando muito mais. Você percebe no YouTube várias dicas, várias meditações guiadas e aí a gente pode também estar praticando isso no nosso dia. Para que serve essa meditação? Essa meditação serviria como um momento ali de descarrego. Você quer trabalhar muito, você quer ter uma alta performance? Tá, mas aí você vai ter que ter uma alta performance também no momento de você descansar, no momento de você recarregar suas baterias. É importante também você ter esse momento de recarregar as forças, porque ninguém aguenta o tempo inteiro no máximo. Então é importante você ter esse momento de recarregar as forças e quando você tem um carregador turbo, né, para o seu celular, você acha lindo ele carregando em menor tempo. E você tem um carregador turbo, a meditação, a oração, as afirmações positivas são justamente isso. São uma maneira de você estar ali recarregando as suas forças de uma forma mais rápida, né? Vou até anotar isso, carregamento turbo. Quer ser alta performance, quer trabalhar mais do que todo mundo, quer ter mais resultado que todo mundo, então você também tem que conseguir descansar melhor do que todo mundo. Você também precisa conseguir recuperar suas energias mais rápido do que todo mundo, igual o seu celular lá com o carregador turbo. Você quer trabalhar em alta performance, também precisa ter um momento de descanso, como a meditação, como as suas orações ou até mesmo as suas afirmações positivas, que vão te possibilitar que você recupere aquelas energias mais rápido. E aí a sua alta performance ganha com isso. A sua produtividade também ganha com isso. O sétimo é o start. Hoje eu fiz o meu start, que foi o quê? A meditação, um banho natural, né? Eu não falo banho gelado, porque para ser gelado eu teria que colocar gelo numa banheira ou um balde, sei lá o que fosse, para tomar um banho gelado. Não, eu tomei um banho natural. Desliguei o chuveiro e tomei aquela água que estava vindo. E para que serve isso? De manhã, o banho gelado ele te desperta, né? É igual cair na piscina. Quando eu era criança, eu fazia natação e eu ia para a piscina de manhã cedo. Eu achava maravilhoso. Eu procurei aqui na minha cidade algum lugar para fazer natação, mas não tem. E tudo bem. E aí, só de você tomar esse banho gelado, ele já vai fazer com que o seu corpo se excite, fique mais tenso, mais propício ao cortisol, à adrenalina, que é o que você precisa para acordar nesse power, dar esse start forte mesmo na sua mente. E para dormir é o oposto. A gente faz o quê? Toma um banho quentinho, relaxa,
desliga todo o seu corpo. Quanto mais GABA você liberar no seu cérebro, o GABA é o que faz a gente relaxar, descansar, ficar zen, aquele momento ali que você fica meio grog, que você vê a melatonina e dorme. Então, para dar esse start, você pode usar atividade física, um banho natural, você pode fazer exercício em casa, tudo que for te causar algum hiperestímulo, um estímulo mais ali para você ficar na adrenalina. O 8º mandamento da terapia, eu coloquei aqui cuidar da autoestima, aprender a lidar com o julgamento das outras pessoas e com o nosso próprio julgamento, né? Porque às vezes a gente acha que tá todo mundo julgando a gente e não tá. E na terapia a gente consegue perceber isso, são distorções cognitivas que acontecem. Eu chego num lugar e de repente fala, meu querido, bom dia, desapego da Madame 20 e Alan Hipnose. A autoestima, ela é bagunçada na minha vida porque eu acredito que todo mundo tá me julgando. Eu passo num local e, nossa, alguém me olhou, alguém me viu, eu tropecei, eu andei mal, o meu cabelo não tá legal, tem uma falha aqui na minha barba, isso e aquilo, aquilo outro. Então essa preocupação com o julgamento começa a me fazer evitar certas atividades no meu dia, talvez até que eu gosto. Eu tenho uma experiência bem legal, eu gosto muito de fazer dança, né? E eu ia pra dança e tinha uma galerinha lá mais retraída, mais envergonhada, que ficava parado assistindo a aula enquanto o professor passava a coreografia. E aí depois que pegava a coreografia lá paradinha mentalmente, aí a pessoa ia e tentava, às vezes nem tentava, porque não queria mostrar que não sabia. Eu todo desengonçado, né, queria aprender, queria usar minhas técnicas ali de modelagem, ficava lá, o professor ia fazendo devagar e eu imitando devagar, coisa mais marmota do mundo. No entanto, eu percebi que eu estava vencendo 2 medos ali. Eu estava vencendo o medo do julgamento e eu estava vencendo também o medo de dançar, que para mim era uma coisa completamente nova. Eu tenho essa vontade de às vezes pegar uma coisa que eu nunca fiz, uma coisa que eu não tenho nenhum dom, nenhuma facilidade, para ver como é que o meu cérebro se adapta àquilo. E aí é incrível, porque você começa a fazer novas conexões neurais. Se você quer novas conexões neurais, você precisa aprender aquilo que você nunca estudou antes. Você precisa fazer aquela atividade que você nunca fez antes. Porque ali está fora da sua zona de conforto. Completamente. E eu consegui, depois de, acho que foram 2 anos, eu consegui me desenvolver bem. Agora eu parei. Eu acredito que se eu voltasse hoje para essa aula de dança, eu começaria meio desengonçado, mas em 1 semana, 2 semanas eu já estaria na mesma destreza que eu estava antes. Talvez só o alongamento, essas coisas que eu ainda ia precisar desenvolver mais. Mas como eu não parei também essa questão, então essa questão da autoestima, do julgamento e das comparações na terapia são muito importantes de serem trabalhadas. Porque a autoestima é aquele momento que você chega no espelho e é como se você pegasse uma lupa ou um microscópio e fosse ali olhar todos os seus defeitos para te criticar, para te chacoalhar. Ah, minha barriga não tá legal. As mulheres, tô com celulite, eu tô com estria, meu peito tá pequeno. E tem várias questões dessa. E é ruim, né? Quando a gente recebe uma crítica negativa na rua. Imagina todos os dias, igual uma goteira. Sabe aquela goteira que fica quando você tá dormindo, que cai bem no meio da tua testa? Splash! Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você tá dormindo, uma vez eu tava dormindo numa fazenda, e aí tinha uma goteira bem em cima de onde eu tava dormindo. E aí, de repente, de noite, pá, bem na minha testa. Então, essas críticas, esses julgamentos que a gente mesmo faz conosco, eles acabam sendo justamente isso. Essa gota que cai no meio da noite na sua testa e te incomoda. E aí você fica se espetando com esses espinhos todos os dias, martelando, destruindo a sua autoestima, se criticando. Um bom exercício que eu aprendi para isso é o quê? Pega uma foto de você criança ou bebezinho, sei lá, entre 1 a 3 anos e cola lá do lado do seu espelho. E toda vez que você for se criticar, perceber os seus defeitos, você olha para aquela foto lá da criança e começa a pensar, toda vez que eu falo mal de mim, eu estou falando mal dessa criança. E aí você começa a ter mais empatia por você mesmo. Engraçado, né? Ter empatia por você mesmo. Tem gente que não consegue ter essa conexão. E na terapia a gente consegue trabalhar essa questão com mais facilidade.
o julgamento é isso também. E se comparar com as pessoas, se você se comparar com a melhor pessoa da sua área, ou a pessoa mais bonita, ou qualquer outro tipo de ponto que você acha que a pessoa está acima de você, se compara também com uma pessoa que você acha que ainda não está onde você está. Porque daí você tem duas opções. Você ainda pode pegar aquela pessoa ali e ajudar ela a chegar onde você chegou. E você também pode ver que você já esteve em um lugar menor do que você está hoje. Isso te dá o quê? Um sentimento, uma sensação de gratidão. E essa gratidão é importante para a nossa evolução. Eu acreditar que eu estou melhor do que ontem, isso me faz acreditar também que hoje, que amanhã, no caso, eu vou estar melhor do que hoje. Olha que legal. E se eu ficar olhando só para quem já está melhor do que eu, talvez eu esteja vendo só o palco daquela pessoa, o show daquela pessoa. Eu não sei o que ela passa ali por trás. Eu não sei como é que é o treinamento dela, eu não sei o que ela já enfrentou. Então, se eu fosse olhar para as dificuldades que aquela pessoa passa, talvez isso não me faria tão mal. Mas se eu olho só para o show daquela pessoa quando ela chega lá e está tudo pronto, aí isso incomoda muito, porque você está comparando o seu treinamento, o seu momento difícil com o momento mais prazeroso daquela pessoa, que é o ápice dela. Portanto, não se compare dessa maneira. Se for para se compara também com a pessoa que ainda não chegou aonde você está. Até mesmo você mesmo. Se compara com você de 5 anos atrás. E pensa, olha o tanto que eu evoluí. Isso é gratificante. E aí você sente a gratidão de estar num lugar um pouquinho mais alto. O 9º mandamento da terapia eu coloquei como atraia pessoas de valor para a sua vida. Já que você deu um pé na bunda daquelas pessoas tóxicas, né? Que só te fazem se sentir mal, que te puxam para baixo, que deixam sua vida parecer mais pesada do que ela é. Agora está na hora de você atrair pessoas de valor, pessoas que realmente vão trazer mais qualidade para sua vida. E eu acho interessante que a gente pense primeiro não de ser só interesseiro. É importante ser interesseiro também, tá? Isso é uma crença limitante que a gente tem na nossa cultura. Mas seja interesseiro. Mas antes de ser interesseiro, seja interessante. Eu assisti uma pessoa falando sobre isso, eu acho que foi o Pablo Marçal. E ele falava justamente isso. Antes de você ser interesseiro, seja interessante. E trazendo para esse aspecto aqui, você trabalhando em si mesmo, eu aprendi isso na sedução, né? Nas minhas épocas aí de adolescente, que eu queria conquistar uma pessoa para compartilhar a minha vida. E aí eu comecei a perceber que ficar indo atrás das pessoas é muito frustrante. Você aborda uma pessoa e quer conquistar ela e tudo mais, e ela te dá um fora. E aí você faz isso de novo e vai levando só fora. Aí eu comecei a estudar sobre sedução e entender o que eu estava fazendo de errado. E eu percebi que a gente tem que cuidar de nós mesmos. A gente tem que cuidar da nossa aparência, do nosso diálogo, da nossa fala, da nossa conversa. Para quê? Para se tornar uma pessoa mais atraente, ser mais interessante. E daí, quando eu sou uma pessoa mais interessante, assim como uma flor que exala aquele cheiro maravilhoso, que tem aquelas cores chamativas, as abelhas vêm de longe para provar do néctar daquela flor. Então, ser interessante é isso, é atrair pessoas de valor para a sua vida que vão somar e te levar até a exponencialidade, que é o que a gente chamaria de network. Como que está o seu network? O seu ciclo social está com pessoas que te engrandecem ou com pessoas que te puxam para baixo porque elas não querem aceitar o fato de que de repente você é melhor em uma coisa ou em outra. E é justamente esse tipo de pessoas que a gente tem que buscar. São pessoas que estão um pouco melhor do que a gente em determinadas áreas que a gente quer evoluir. Se eu chego perto de uma pessoa que ela já está melhor do que eu naquela área, eu vou ganhar muito com isso. E aí, em algum momento, também eu vou descobrir alguma coisa em que eu estou melhor do que ela e eu vou poder contribuir com isso para ela. Isso é uma amizade de interesse. A gente tem nossas amizades para a vida, que a gente vai levar para toda a vida, que são aquelas amizades que são tipo o irmão mesmo ali que vai frequentar a sua casa, que vai estar dentro da sua vida, que vai ser aquele amigo irmão. E a gente tem também aqueles amigos por interesse. E, gente, isso não é feio, tá? Parece feio à primeira vista por causa da nossa cultura. Mas amizade por interesse é uma pessoa que de repente você vai juntar num negócio e aquilo vai explodir para os dois. Os dois vão sair ganhando, ou os 3, ou os 4, ou os 5. Igual um mastermind, aquela supermente, que se juntam várias pessoas e elas acabam se ajudando a subir, né? Até em algumas religiões a gente vê muito isso.
uma pessoa ajudando a outra para todo mundo ir se nivelando num nível mais alto. Isso é muito legal. Então pensa nisso, existe aquela amizade que você vai ter dentro do seu círculo amoroso ali, como se fosse realmente um parente seu. E tem também aquelas amizades que vocês vão estar ali por interesse durante um período. Enquanto aquela amizade for boa e útil para os dois, vocês vão caminhar juntos. Vai chegar um momento que talvez não seja mais necessário aquela união, ou talvez não faça mais sentido, e vocês vão desapegar. Essas são as amizades de interesse, como duas empresas que se encontram, têm um ganho muito bom e em determinado momento já não é necessário mais aquilo e elas seguem o seu destino, sem mágoas, sem canseiras. O 10º mandamento é o de buscar justamente ser interessante, é alterar a sua fragrância, né? Eu falei daquela questão da flor que atrai as abelhas através da sua fragrância, através da luz que ela emana através da cor das suas pétalas. E ler livros para o ser humano é a melhor forma de ser atraente. Tem que ter cuidado com os livros que a gente lê, que tem uns livros aí também que deixam a gente mais perdido, né? Tem uns livros que eles te fazem perder algumas noções. Tem alguns livros que eu evito. Tem livros que são muito bons e tem livros também que são muito ruins que eu evito, eu nem leio. E ler livros é bom por 2 motivos. O primeiro motivo é que isso vai te trazer muito engrandecimento intelectual. Eu estava percebendo esses dias que existem 2 formas da gente se conectar a Deus, por exemplo. Existe uma forma emocional de se conectar a Deus e existe uma forma intelectual. Você pode perceber que aquela pessoa que está lá na igreja, orando, com aquele culto, aquela missa mais musical, mais pentecostal, ela está se conectando de forma emocional à fé. Ela está sentindo a fé. Ela está manifestando ali todas as suas emoções. De repente ela entra até num transe ali naquele momento. E aquilo é muito, muito lindo, muito forte. Aquilo vai trazer às vezes até uma ressignificação para ela, mesmo até em outro nível, além, né, que seria no nível espiritual. E tem aquela pessoa também como um teólogo, como um estudioso da teologia, e ele vai compreender a fé de uma forma mais racional. São aquelas pessoas que são mais céticas. Então a gente tem 2 formas de perceber a vida, através da intuição e através da compreensão racional. Olha que louco isso. Se você conseguir fazer os 2, vai ser maravilhoso. Mas é difícil uma pessoa que consegue ter essa compreensão tão aflorada. Sentir a fé, sentir a espiritualidade e ao mesmo tempo compreender a fé, compreender a espiritualidade de forma racional. É uma tarefa bem difícil. E os livros eles vão fazer que você tenha essa facilidade de compreender as coisas, não só o universo espiritual, mas também o nosso mundo real. Você vai começar a perceber que os véus da vida, da compreensão, vão se levantando, vão saindo. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você percebe que você consegue se conectar com as outras pessoas. Por quê? Cada livro ele mostra um universo, uma mente. A pessoa que escreveu esse livro, ela colocou ali todas as ideias dela, todas as formas de pensar, todas as formas de compreender o mundo. E isso exercita muito a nossa empatia. Eu costumo até mesmo modelar, que é uma técnica da PNL, que é a Programação Neurolinguística, algumas coisas que eu acho interessante nos livros. Eu falei um dia com um colega, se o Alan estiver aí, ele vai achar essa história interessante. Eu estava falando com o Fernando, né, o Fernando Pacheco, nosso amigo aí da PNL, cara especialista, um dos melhores aí na PNL, aqui de Brasília e talvez um que está nos melhores aí do Brasil. Eu estava conversando com ele, cara, eu consigo modelar uma pessoa por um livro? À primeira vista ele falou, cara, não tem como. Porque para modelar alguém você tem que passar um tempo com essa pessoa, para você conseguir entender como ela pensa, entender como são os processos que ela faz e tudo mais. Ele deu uma explicação muito, muito interessante. Eu falei para ele, cara, eu tô tentando modelar um escritor, que eu gosto muito aqui. Eu já modelei um, eu tô partindo para modelar o segundo. Aí ele, mas como que você faz isso? Cara, eu olho como que ele escreve, como cada letra, cada forma. O cara escreve, eu vejo, eu sei que ele tem uma visão muito grande sobre as coisas que ele faz. Eu sinto, são assim, um exemplo bem tosco, né? Então eu começo a compreender como que aquela pessoa pensa, como que ela processa as ideias, como que ela entende o mundo, além do conteúdo que está escrito, que está implícito. Só que como que eu faço isso, né? Eu digito o livro inteiro do cara, eu não só leio.
Mas claro que eu não faço isso com todos os livros, só livros específicos em que eu quero modelar o autor para trazer aquela forma de pensar, aquele novo pensar para dentro da minha vida. Eu fiz isso algumas vezes e eu achei muito interessante. Então, o 10º mandamento da terapia que eu coloquei nesse post, e ó, se você gostou, vai lá e dá pelo menos um like, porque dá trabalho pra caramba e vocês não deixam nenhum like. Eu tenho que ficar igual um mendigão aqui do like. Deixa um like, comenta alguma coisa, porque quando vocês comentam também me ajuda muito. E o post tá aí no feed, tá? Daqui a pouco eu vou postar os stories. Eu apaguei tudo, agora eu vou deixar só 12 horas todos os stories todos os dias. Então, leia livros que possam te trazer algum crescimento na sua vida. Se você puder aposentar a sua televisão, também é altamente recomendável. Ao invés de ficar assistindo a televisão, por que você não pega e lê 5 minutos de um livro? Vai dar aí o quê? Sei lá, 3 páginas. Você pega um livro, esse livro aqui, por exemplo, tem 75 páginas. Eu sei que eu consigo ler de forma degustativa, né? Que tem vários tipos de leitura. Tem aquela leitura mais rápida, mais dinâmica, e tem aquela leitura mais degustativa. Eu gosto de ler degustando, inclusive eu gosto de ler falando em voz alta, porque eu tenho um probleminha na fala. Minha fala sempre foi muito bloqueada, eu sempre falei com a boca muito fechada. Então eu estou treinando a minha fala para poder me conectar melhor com vocês. Todo dia eu treino a minha fala para poder passar o melhor que eu tenho para vocês. E aí eu sei que eu gasto mais ou menos umas 3 horas para ler 79 páginas degustando. Então esse foi um livro que eu consegui ler ele ali em mais ou menos 3 horas. Se eu tenho se eu não tenho 3 horas, se eu só tenho 1 hora por dia, eu posso dividir isso em 3 dias. Em 3 dias eu acabaria lendo esse livro. Um livro de 300 páginas, se eu tenho 1 hora por dia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular quanto tempo que eu vou gastar ali. E isso já me traz o quê? Isso me traz dopamina. O que é a dopamina? É o que nos motiva. Se eu tô cheio de dopamina porque eu acredito que é possível, eu acredito que é fácil, não, talvez não fácil, mas é simples. Eu posso dividir até, eu não tenho 1 hora para ler livro durante todo o dia, não. Então eu tenho 30 minutos e eu pego 30 minutos e faço o mesmo cálculo. Talvez eu demore para ler aquele livro em 1 mês, não tem problema. O importante é ter constância, você conseguir fazer pouco todos os dias. Um exemplo maravilhoso que eu achei ontem foi de 2 baldes. Você pega 2 baldes e coloca 2 furinhos. Um balde, o furo cai ali 1 gotinha a cada 5 minutos. O outro aqui é aquele balde que cai 1 gotinha a cada segundo. Tá. Bom dia, Iene Mendonça, seja bem-vinda. E aí cai aquela gotinha o tempo todo. Se a gente fosse traduzir isso para um ser humano, aquele ser humano que cai 1 gotinha ali devagar, daqui a 5 minutos, outra gotinha, aquele ser humano ali vai conseguir fazer aquele pinga-pinga ali por anos, por décadas. Já aquele que pinga toda hora, daqui a pouco acaba a água dele, acaba o gás, acaba a energia, acaba o entusiasmo. Portanto, é melhor você fazer pouco todos os dias até que você consiga fazer muito todos os dias ou não. O pouco todos os dias acaba sendo muito em 1 ano. Se você lê 30 minutos por dia, imagina quanto tempo você vai ter em 365 dias. Ou talvez 300, vamos dizer que você falha 65 dias. Ainda foram 300. Então, leia livros e use a escrita. Eu uso muito a escrita também para reescrever as minhas crenças. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu uso muito, passo para alguns clientes, né? Alguns clientes que têm problemas com pensamentos intrusos, crenças limitantes. Que é o quê? Toda vez que você perceber uma crença limitante em você, anota ela no papel e aí você faz a ressignificação. Como que seria a ressignificação? Seria uma reescrita terapêutica. Você vai pegar, vamos ver aqui, uma crença limitante, deixa eu ver se vem alguma. Fala aí uma crença limitante aí de qualquer tipo. Uma crença limitante pode ser financeira, pode ser de confiança, pode ser de autoestima, qualquer tipo de crença limitante. Tem um delay que demora um pouquinho aqui quando vocês escrevem, demora um pouquinho para chegar. Mas vamos lá. Eu não sou bom o bastante. Ou então, eu não sou bom o bastante para fazer uma atividade. Deixa eu ver uma atividade aqui que eu não sou bom o bastante. Quando eu fui fazer dança, né? Todo mundo falava que eu era durão para dançar. E aí eu comecei a acreditar naquilo. Eu não sou bom o bastante, eu não nasci com talento. Por isso que eu treinei isso, porque era uma coisa que pra mim era impossível. E eu gosto justamente de pegar essas coisas e fazer pra saber, cara, eu quebrei o impossível. Eu quebrei a barreira do impossível. Então,
Se eu fiz uma coisa impossível na minha vida, isso abre minha mente para várias coisas. E aí eu não sou capaz de dançar porque eu sou durão. Isso é uma crença limitante. É uma programação. É um arquivo executável que fica rodando ali na minha cabeça. Eu não sou capaz de dançar porque eu sou durão, eu sou travadão. E aí eu falo, não quero mais essa crença. Eu cansei. Eu sei que ela existe, eu sei que ela tá aqui, mas eu não quero mais isso dentro de mim. Como que eu vou fazer? Eu vou escrever ela no papel e aí eu vou reescrever. E eu coloco, eu não nasci durão. Quando eu era um bebê, eu era todo molinho. Portanto, eu consigo aprender a dançar. E aí eu começo a escrever isso umas 10 vezes todos os dias. E reescrevo essa crença. Aí vai chegar um momento que eu vou perceber que alguma coisa na minha mente está mudando. Porque uma das formas da gente aprender algo novo, trazer algum hábito para nossa vida, é a repetição. Lembra quando você estava aprendendo a tabuada lá? Ou você não aprendeu? Tô de olho, hein? Vou tomar a tabuada aqui de você. Você estava treinando a tabuada lá na escola, e aí você fazia o que para aprender? Muitas vezes você usou a repetição. Ficou lá, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 2. Aí foi lá, até você perceber que estava entrando na sua cabeça. Através de quê? Através da repetição. Para quebrar uma crença, para ressignificar uma crença, crenças fáceis, né? Que você não precisa saber a origem, você pode fazer isso. Toda vez que vem, vamos supor que você já fez a terapia. Você fez a terapia, só que os pensamentos, esses pensamentos ficam brotando da sua mente ainda, mesmo depois da terapia. Então é porque isso é um hábito aprendido. Você não precisa mais ressignificar a causa, você precisa tratar o efeito, aqueles sintomas. E aí você usa isso e toda vez que vem uma crença limitante, você pega ela, opa, vem cá, bebê. Vem cá, bebê, deixa eu te ressignificar. Anota, joga ela no papel, muda a orientação que tem ali daquela crença, era uma coisa negativa, transforma em uma coisa positiva. Até mesmo uma coisa negativa você pode trazer para um ganho positivo, mas esse é assunto para uma próxima live, uma próxima mentoria. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, pode perguntar aí que eu respondo agora, porque esse espaço aqui é um espaço de mentoria, né? Onde eu vou responder coisas relacionadas à terapia, a técnicas e qualquer outro tipo de assunto. Então, se alguém tiver alguma dúvida, e depois eu vou encerrar a nossa transmissão. Pode mandar aí as perguntas, caso alguém tenha. Enquanto isso, eu vou fazer uma retrospectiva. Hoje a gente falou sobre o hábito de dormir bem, que é o primeiro mandamento da terapia. Todos os problemas emocionais e mentais são piorados, são prejudicados ainda mais com um sono ruim. Então, saber dormir é uma ciência maravilhosa que você precisa aprender, tá? Não é simples, mas é muito possível. Dá pra fazer. Eu tô fazendo e tá sendo maravilhoso. A segunda é coma com consciência, porque a alimentação também é muito importante. E a gente falou também sobre se relacionar com as coisas e as pessoas, não somente com as pessoas. Eu dei o exemplo até do meu computador, celular, tudo que eu uso aqui eu costumo usar durante um tempo e aí eu vendo, né, passo para uma pessoa e aí depois eu compro uma coisa melhor. Por quê? Além de ser mais ecológico, eu também estou treinando o meu relacionamento com as coisas, que é o quê? Eu não me apego às coisas. Eu uso, vendo e pego uma melhor. Por quê? Eu acredito que eu mereço ter do bom e do melhor. Isso serve para tudo, né? Um pensamento ecológico e também é um pensamento que me liberta da dependência do apego. O apego é uma coisa muito triste na nossa vida. A gente às vezes se apega a pessoas, a coisas, a tudo, né? O terceiro tópico foi o pé na bunda nos relacionamentos tóxicos. É preciso cessar os relacionamentos que deixam a sua vida mais pesada, a sua vida mais atrasada, mais arrastada. Não se contente. Se você merece ter uma vida assim, se você acredita ter uma vida que é bom ter uma vida assim, tudo bem. Eu acredito que não. Quando chega uma pessoa tóxica perto da minha vida querendo grudar, eu já despacho logo, não quero, não preciso. Se a pessoa quiser ajuda para se tratar, beleza. Agora, se for para ser meu amigo, uma pessoa tóxica não será bem-vinda. Será abandonada pelo meio do caminho, tá? Na terapia, não. Na terapia, a gente não julga, a gente não critica. Existe uma aceitação incondicional. Na minha vida como Vander, como ser humano, talvez isso não aconteça. Mas na terapia, sim. Quando a pessoa chega, ela sempre vai ser acolhida e vai ser um acolhimento incondicional. Observe seus pensamentos, é o quarto mandamento. Observe seus pensamentos automáticos, porque dali você vai conseguir perceber
o que está dentro de você, quais emoções que estão latentes, quais emoções que estão transbordando. Uma forma boa também de perceber isso é através dos seus sonhos. Eu até falei, né, que essa noite eu tive um sonho maravilhoso, um sonho ultra mega blaster. Foi show de bola. Sonhei que eu tava numa aula de dança, numa escola, e eu tava voando. E eu saía lá da dança e ia lá voar um pouquinho. E é muito legal. Não sei se você já sonhou voando, mas é uma experiência incrível. O quinto mandamento é 30 minutos de exercício aeróbico 3 vezes por semana. Tem um estudo científico, eu vou ver se eu acho aqui o estudo científico para trazer para vocês. Não sei se isso é muito relevante, mas eu gosto, né, de toda a minha terapia ela é embasada em ciência, em artigos, em coisas mais atuais, coisas recentes, porque eu acho que isso ajuda muito até mesmo na credibilidade. Por isso que, assim, eu acredito que a credibilidade dentro da terapia é algo muito importante. Por isso que eu gosto de me basear em ciência e não só em achismos ou outras coisas. Então, 30 minutinhos de atividade aeróbica por semana já vão fazer com que você tenha um bem-estar muito maior. E com um bem-estar muito maior, é maravilhoso você viver, né? E outra coisa é conectar isso, por exemplo, à atividade de dormir bem. Se eu faço atividade física assim que eu acordo, vou pegar um solzinho, 10 minutos, 30 minutos de sol, aquele sol da manhã, por exemplo, que é um sol mais fraco, aquele sol automaticamente já vai fazer com que eu dispare cortisol, noradrenalina, que são neurotransmissores que eu preciso para acordar, para despertar. Assim como eu preciso de melatonina para dormir. Então, se eu fico no escurinho, ou então com uma luz laranja ou amarela, que mostra quando a gente era homens da caverna, a gente vivia na caverna, qual luz que tinha lá? A luz de uma fogueira, uma fogueirinha. Então era aquela luz amarela, aquela luz laranja, que não atrapalhava o nosso sono. Então, evolutivamente, se você colocar uma luz amarela no seu quarto, vai propiciar com que você tenha um sono mais profundo. Uma luz amarela ou laranja. Depois eu falei também sobre a meditação, oração e afirmações positivas, que são coisas que fazem com que você tenha um carregamento turbo, né? Eu até dei essa metáfora. Você tá com o seu celular descarregando, aí você tem um carregadorzinho meia boca, daquele que leva um dia inteiro para carregar, e você tem aquele turbo power. Qual que você prefere para carregar o seu celular? Você vai querer que ele demore para carregar? Eu tenho certeza que não, né? E por que você não usa isso também para você? Se você quer ter uma alta produtividade no seu dia, na sua hora de descansar, você também precisa ter uma alta produtividade no descanso. Ou até mesmo em relaxar, procrastinar. Aquela procrastinaçãozinha entre os seus momentos de produtividade é algo que vai fazer com que você carregue as suas energias muito mais rápido, tá? Então, meditar, fazer uma oração, um momento ali de oração, ou então até mesmo praticar suas afirmações positivas, tudo isso vai ser, até uma automassagem também ajuda muito, um yoga, um alongamento, tudo isso ajuda muito você a descansar mais rápido. Se você fizer uma automassagem antes de dormir, se você fizer uma meditação ou oração, afirmações, já até mesmo pensando no que você deseja para o próximo dia, eu te garanto que a sua produtividade, a sua energia, a sua força aí vai triplicar ou até multiplicar por 10. A minha está multiplicada aí por 10 ou até mais. Depois a gente falou também sobre o start. O start é justamente isso, é quando você acorda de manhã e você quer levantar já naquele pique, naquele fogo, quer ser muito produtivo, quer trabalhar bem, quer estar no seu melhor. O que é melhor do que isso, do que você programar o seu anterior, né? Eu coloco até um despertador eu falei da higiene do sono, né? Eu coloco um timer, um despertador para a hora de eu ir dormir. Porque eu sei que a hora que eu vou dormir no outro dia determina a qualidade do meu próximo dia. Se eu dormir tarde, se eu não relaxar bem, se eu não me der algumas autossugestões à noite, eu sei que o meu outro dia não vai ser legal. Eu vou perder alguma coisa. Então, de noite, eu já me preparo para o próximo dia. Ontem, por exemplo, eu dei a autossugestão de que eu ia acordar cedo e ia fazer uma live aqui com vocês, que é um prazer para mim estar aqui. Ia tomar meu cafezinho, ainda tá frio já aqui, mas tá uma delícia, eu vou tomar ele mesmo, friozinho. E aí eu programei isso na minha mente, eu me dei essa autossugestão. Enquanto eu tô lá fazendo minha automassagem, eu gosto de fazer uma automassagem nos pés antes de dormir. São pequenos rituais, né, que acabam fazendo com que eu relaxe mais, para a hora que eu vou dormir, eu consiga alcançar um tempo maior de sono, aquele sono pesado, aquele sono profundo. Então essa noite eu alcancei 1h30 de sono pesado. E eu acordei muito descansado. E na hora de acordar, tomei meu banho natural,
que ele serve também para despertar. Tenta tomar um banho gelado de manhã que você vai ver o tanto que seu corpo vai despertar, né? Dispara aquela coisa na gente. E para dormir, um banho quentinho, uma automassagem. Para despertar, start, tudo que te eleve, tudo que te... E para dormir, tudo que te gera GABA, aqueles hormônios que vão fazer com que você desacelere e forme bastante melatonina para você poder dormir bem. Depois do start, eu falei do 8º mandamento, que é cuidar da autoestima, da questão do auto-julgamento e também da preocupação com o julgamento dos outros, né? A gente às vezes se preocupa muito também com o julgamento alheio. E às vezes a gente até alucina um pouco, às vezes não tem ninguém julgando, não tem ninguém nos julgando, e a gente acredita que tem, que por onde eu passo tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me comparando, tá todo mundo se preocupando com a minha vida, e às vezes nem tá. Isso pode ser até mesmo uma distorção cognitiva. E um dos pilares da terapia é também te ajudar com esse desenvolvimento, com essa percepção, de repente entender que talvez as pessoas não estejam tão interessadas na sua vida, talvez essa preocupação seja mais sua do que das outras pessoas, e também de localizar, por exemplo, o evento estressor que gerou essa crença em você, de que as pessoas se preocupam muito com o que você faz, o que você é, o que você aparenta ser. Então falamos da autoestima, aquela técnica da foto no espelho. Coloca uma foto de você bebezinho lá no espelho, e toda vez que você se comparar ou se julgar, nossa, como eu tô gordo, como eu tô magro demais, nossa, como eu tô assim, como eu tô assado, você olhar para aquela foto lá do bebezinho, que na verdade é você, para você entender que você tá falando daquele bebezinho. Porque você já foi aquele bebezinho, hoje você é essa pessoa. Mas continua sendo a mesma coisa. E quando você compara, critica, humilha, denigra aquela pessoa, julga aquele bebezinho, você está se afetando também do mesmo jeito. Só que você não percebe, porque às vezes a gente cria até uma certa raiva de nós mesmos, né? E parece que quando a gente olha no espelho, a gente sente aquela aversão. Você chega assim perto do espelho e você fica se olhando. E às vezes você sente até uma aflição, porque você não está gostando do que você está vendo. E aí, cadê a compaixão? Cadê a empatia? A autoempatia. É preciso exercitar isso, para que você possa até mesmo melhorar e sair desse loop, desse paradoxo. Porque se você não gosta do que você vê, você sente mais desmotivado. Se você se sente mais desmotivado, você tem menos tempo, menos vontade de se arrumar, de se cuidar. E aí, se você tem menos vontade de se cuidar, menos vontade de se arrumar, você caiu nesse paradoxo. E aí você vai sentir cada vez mais desmotivação, cada vez menos vontade de se arrumar, cada vez menos vontade de estar aí buscando essa questão. Então uma coisa assim que eu acho até bacana para cuidar da autoestima é o quê? É você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. As mulheres e os homens também que gostam, maquiagem, perfume, cuida da sua roupa para você se sentir bonito, para você se sentir bonita quando você for sair, quando você for se olhar no espelho, falar, ó, tá bom, eu me considerava feio, considerava assim, assado, mas agora eu tô começando a melhorar. E aí você entra em outro paradoxo, que é o quê? Cada vez mais eu vou me sentindo um pouco melhor, cada vez mais eu vou me arrumando um pouco mais, e aí com o tempo você vai ver que você vai estar exatamente no ponto que você está, através dessa autoaceitação. Quando você se aceita, você consegue fazer tudo o que é necessário. Depois a gente falou também sobre o 9, né? Depois de ter dado um pé na bunda das pessoas tóxicas, atraia pessoas de valor para a sua vida. E eu usei aquela metáfora da abelha e da flor, que a flor atrai todos os insetos através da sua cor, né? Aquela cor bonita, do seu perfume agradável e de vários outros benefícios. Então, se você quer atrair pessoas interessantes para a sua vida, seja interessante primeiro. Seja interesseiro, não tenha medo de ser interesseiro, porque essa troca, essa conexão do ser humano, às vezes eu tenho uma coisa que eu sou muito bom e você tem uma coisa que você é muito bom, e a gente troca isso. Eu pego um pouco do teu conhecimento, você pega um pouco do meu conhecimento, e nós dois crescemos. Então é muito bom estar em relacionamentos de amizade, relacionamentos até familiares, até mesmo conjugais, onde tem essa troca, onde eu te dou um pouquinho do meu melhor, te ensino um pouquinho do meu melhor, e eu acabo multiplicando isso em mim, porque se eu tudo que a gente ensina, a gente acaba aprendendo 2 vezes, né? Eu aprendi isso no comércio. Toda vez que eu treinava um vendedor, toda vez que eu treinava um gerente, eu acabava também aprendendo 2 vezes a fazer o meu trabalho ainda melhor, porque eu observava algumas coisas, algumas falhas que eu poderia estar cometendo e eu pensava, pô, eu posso fazer isso aqui melhor. E aí, estar perto de pessoas que te elevem é maravilhoso.
Se você tá num grupo onde você é o mais inteligente, começa a repensar se realmente esse é um grupo que vai fazer você crescer. E às vezes é muito difícil a gente estar rodeado de pessoas mais inteligentes que a gente, mais capazes que a gente, porque tem um sentimentozinho, às vezes, que dá aqui, que é difícil de lidar com ele e até mesmo de admitir que ele existe, que é a inveja. A gente considera que existem pessoas invejosas, mas que nunca essa pessoa invejosa é nós mesmos. É a gente, né? Acabei com o plural aqui, foi mal. Então, às vezes a gente acredita que todo mundo pode ser invejoso, menos eu. E isso é doloroso. Quando você se percebe sendo invejoso a primeira vez, é vergonhoso. Mas são emoções que são... Eu acho que eu fiquei até meio corado aqui, ó. Eu já me percebi sendo invejoso uma vez, ó. Percebi uma vez, não quer dizer que eu tenha sido só uma vez, mas uma vez eu percebi. E aquilo foi muito útil pra mim, porque quando você tá tendo inveja de alguém, de repente você tem um insight assim... Puxa, será que não é isso que eu quero? De repente eu tô aqui felizão, achando que a minha vida tá uma maravilha, tá tudo do jeito que eu quero. Aí eu vejo uma pessoa que vive de uma outra forma, um pouquinho diferente. E eu falo, talvez viver um pouquinho dessa forma seja mais legal ainda do que o jeito que eu tô vivendo. E isso é uma coisa muito saudável, tá? Apesar de a gente ter muito preconceito com relação a esse sentimento, eu acredito que isso é muito valioso, muito valoroso. Porque às vezes te tira da zona de conforto, aquela zona de conforto boa, né? Eu já falei aqui pra vocês que tem a zona de conforto ruim, que é aquela infernal, e tem a zona de conforto boa, que é aquela que você já tá bem, mas que você nem acredita que pode ficar melhor. E quando você acredita que pode ficar melhor, é sensacional. Por último, né, décimo mandamento da terapia, eu falei aqui sobre leia livros e use a escrita como terapia. Eu já vi que a maioria dos gênios aí do Brasil e até de outros lugares, eles usam muito essa questão da escrita. Você lê e você fazer, por exemplo, uma síntese. Eu estou usando isso muito com a minha filha. Ela vai estudar e eu boto ela para ler. Aí ela lê, aí eu, tá, e agora o que você entendeu disso daí? E aí ela vai fazendo uma síntese de cada parte com as palavras dela. Gente, isso é maravilhoso. Você já tentou fazer isso? Ler um livro e não sair resumindo, cortando pedaços do livro. Não, você vai fazer o seguinte. O próximo livro que você for ler, você vai, de tempos em tempos, fazer, tá bom, eu li o capítulo 1. Do que o capítulo 1 fala? Eu li isso, assim, assado. Nossa, isso é maravilhoso. Isso treina demais a sua memória, isso treina demais a sua compreensão. Isso treina muita coisa na sua mente que você vai expandir sua mente de uma forma completamente incrível. E é isso. Esses foram os 10 mandamentos da terapia. Tem um post no feed, né? Vamos lá, mendigar aqui o like, dá o seu like, comenta o que você achou aqui da live. Se o post ficou bonito, se o post ficou lindo, comenta lá, tá bom? É maravilhoso quando vocês interagem, que dá muito trabalho fazer esses posts, eu mesmo que faço, e eu faço com muito amor e carinho pra vocês, então eu preciso pelo menos que vocês se manifestem. Então daqui a pouco eu vou trocar de Instagram pra começar do zero aí, pra ver se eu encontro um pessoal que seja mais... Oh, minha digníssima esposa aqui, Bruna Biomédica. Bom dia, queridinha. Já acordada, lindo e maravilhoso, ó. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Tô indo nessa. Fiquei até emocionado aqui com a minha esposa entrando. E... valeu. Tchau. Até amanhã. Aliás, amanhã não. Amanhã é domingo, né? Amanhã eu tô de folga. Segunda-feira eu tô de volta, 6 horas da manhã. Tchau.